Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Vai passar o livro de Atos, aí vai ter Romanos, vai ter os Coríntios. Posso falar dos corintianos aqui não, né? Vai ter os Gálatas e os Filipenses. Aqui, ó. Os Efésios e os Filipenses. Tudo bem. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão com Bíblia aí? Bíblia eletrônica, Bíblia de papel. Não deixa essas Bíblias eletrônicas com o WhatsApp querer te pegar agora na pregação, não, gente. Misericórdia. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façais por partidarismo ou glória própria, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Feche sua Bíblia, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos e pedimos ao Senhor que fale conosco através da tua palavra. Agora, Deus, a gente ouve tantas vozes hoje em dia, o mundo é tão ruidoso, são tantos vídeos, tantos áudios, tantas mensagens, e nós temos a tendência de que agora, quando abrimos a Bíblia, isso ser mais uma. Mas Deus, coloca a tua palavra um degrau ou mais degraus a mais alto, para que o teu Espírito Santo fale conosco. Pai, o Senhor tem a medida do alimento para esta igreja, e essa medida é o que será compartilhado agora. Nos ajuda, Deus, a dar importância ao que o teu Espírito Santo tem para nós. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Eu não sei se você consegue ouvir, o meu ouvido ele é aguçado. Vou ficar em silêncio um minutinho e ver se você consegue ouvir. Você está conseguindo ouvir o ruído do bebedouro? Você consegue? Denis, desliga o bebedouro para a gente. Por que eu estou falando bebedouro, irmãos? Não é porque eu tenho toque e não quero ouvir barulho nenhum, não. Olha que libertação. Verdade. Olha que libertação, gente. Eu achei que era só eu que tinha isso. Sabe o que isso aqui é, irmãos? Eu queria compartilhar com você o fato de todos nós estarmos submetidos a uma série de vozes,
uma série de ruídos que disputam a nossa atenção. E como é precioso o silêncio, como é precioso a tranquilidade. Eu queria compartilhar com você que nós somos bombardeados, como falei na oração, por uma série de vozes, de barulhos, de coisas que querem roubar a nossa atenção. Mas agora, nós vamos nos dobrar, nós vamos espiritualmente nos ajoelhar diante da palavra, para que o Espírito Santo fale conosco. Amém. Sabe, irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo fale conosco, porque mais do que esse tanto de informações, nós precisamos entender o que ele tem para nós hoje. Olha só, o apóstolo Paulo, ele começa o texto, aqui no versículo 5, dizendo algo que é uma ordem. E talvez lá nas suas aulas de português, quando a gente era mais jovem, você ouviu o que é um imperativo. Imperativo é quando alguém te diz algo que é para você fazer. Não é talvez, é algo que é uma ordem, é um imperativo. Não é algo que é uma condicional. O apóstolo Paulo fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo que ele está nos dando uma ordem. Ele diz, não é se você quiser, não é se você decidir. Olha, tenha, é um imperativo. Tenha em você um sentimento. E aí eu queria entrar nessa história dos sentimentos. Eu não sei se você sabe, mas eu essa semana, ouvindo um psiquiatra, e ele falando de todas as doenças emocionais que nós vivemos hoje em dia, ele estava explicando que basicamente o ser humano tem 4 grandes sentimentos. Existem algumas derivações, mas existem 4 grandes sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de raiva. É um sentimento abrupto que há dentro de nós quando nós nos sentimos injustiçados. E nessa injustiça, isso gera raiva. É um sentimento visceral. É um sentimento de buscar reparação. Então eu me iro, eu fico com raiva e eu explodo em raiva porque eu quero reparação, eu fui agredido. O segundo sentimento é medo. É medo. Eu entendendo que há uma força maior do que eu, do que a minha, e eu posso sofrer um dano irreparável, eu sinto medo. E o medo, ele é muito característico, porque o medo nos faz fugir. Ele é um sentimento muito poderoso, e ele, tanto como a raiva, que nos faz agredir, partir para cima, o medo nos faz fugir. O terceiro sentimento é tristeza. É quando, diante de uma situação da vida, eu me abato de forma tão forte que eu perco o brilho do olhar. E eu fico triste. Tristeza. Uma doença, qualquer situação que me faz me sentir impotente, e aí eu me entristeço. E o último grande sentimento é alegria. Alegria é algo que é muito interessante, é quando nós, mesmo às vezes a situação não está muito boa, mas nós somos tomados de uma euforia, de uma plenitude e alegria. Quando ganhamos algo que gostamos, quando acordamos com bom humor e tomamos, por exemplo, um café, quem gosta de café pela manhã, olha, é uma coisa simples, a gente fica alegre, vê um passarinho, vê qualquer coisa assim, simples da vida que nos deixa bem.
E esse psiquiatra dizendo essa semana que ele deu um exemplo da ansiedade. Ele falou assim, olha, ansiedade não é um sentimento humano. Ansiedade é o medo recorrente nas últimas consequências. Olha que coisa interessante, ele explicando, que quando eu estou ansioso, não é... O que é isso? É medo disfarçado de outro sentimento. Mas como nós temos dificuldade em aceitar medo, a gente fica ansioso. A gente, será que eu passo na prova? Como é que vai ser o meu ano que vem? Como é que vai ser o mês que vem na minha empresa? Na verdade, a ansiedade é medo. Aí ele conta, não vou falar tudo que ele disse, ele fala que todos esses 4 grandes sentimentos, eles têm subsentimentos para o bem e para o mal. Só que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam ter, vocês devem ter, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo usa a palavra sentimento, que é um estado interior que aconteceu em Jesus, e ele diz que nós também devemos ter esse sentimento. Mas hoje, especialmente, eu não queria tratar desse sentimento que nós devemos ter. Mas como hoje é noite de ceia, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse sentimento que Jesus teve. Agora, é claro, nós temos que saber que nós devemos ter esse sentimento. Mas eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o que a palavra diz, que sentimento é esse que tomou o coração de Jesus, de tal forma que ele se transformou nesse aqui que o texto bíblico diz, que ele foi exaltado pelo Pai, e o nome dele está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Olha que interessante, nós sabemos pela Bíblia, nós sabemos que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, ele é o Filho unigênito, ou seja, é o único Filho que foi gerado do Pai. Nós sabemos que Jesus é coeterno com o Pai. Jesus, ele é Deus como o Pai e como o Espírito Santo. Só que na história de Jesus aconteceu algo que difere da história do Pai e da história do Filho. Apesar dos 3 serem Deus, serem um só Deus, na pessoa de Jesus aconteceu algo que o difere, ou que, naquilo que os teólogos chamam da economia trinitária, o torna individual. Acabou acontecendo com todos os outros, mas nele especialmente é algo marcante. A Bíblia diz, irmãos, que na eternidade Jesus era aquele que foi o verbo de Deus. Está lá que antes era o verbo, e sem o verbo nada podia ser feito. Então, lá em Gênesis, quando Deus disse, o Pai disse, haja luz. Como nós sabemos que Jesus é o verbo de Deus, é a fala de Deus, nós aprendemos que quando Deus Pai criou o mundo, nós chamamos ele de Criador, ele não criou por conta própria, ele tinha um intermediário, que era o Filho. O Filho foi a voz de Deus que deu ordem ao universo, para que tudo que não existia, passasse a existir. A Bíblia diz, lá em Provérbios, que era a sabedoria de Deus que andava junto com ele, que era o seu arquiteto, que produziu esse mundo criado e nós criaturas. Sabe, irmãos, é lindo perceber, hoje, diante dos elementos da ceia,
cálice da nova aliança e o pão que nós vamos partir daqui a pouco, nós precisamos relembrar quem foi Jesus. Já disse que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas na história de Jesus aconteceu algo marcante. A Bíblia diz lá em Hebreus que ele é o Cordeiro de Deus que já tinha morrido pelo pecado dos homens. Que ele era o Cordeiro de Deus morto na eternidade. João disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok, na história ele veio e tirou o pecado do mundo. Ok, mas o escritor de Hebreus ele nos explica e nos informa que Jesus na eternidade, ele é o Cordeiro eterno que foi morto. Ou seja, é muito difícil pensar em termos da eternidade, porque como nós somos seres terrenos e seres temporais, é muito difícil pensar numa história que não tem início e que não tem fim. Nós nascemos um dia. Nós somos, o termo técnico é que nós somos, vou lembrar aqui, um termo que estava na minha cabeça aqui e fugiu. Nós temos início, mas não vamos ter fim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já é diferente. Eles não tiveram início, eles são eternos, e eles também não têm fim. Agora, nós sempre pensamos em eternidade em tempos numéricos, de dias, de anos. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele existe fora da matéria. Tempo é algo da matéria. São os três elementos que fazem parte da existência. Tempo, matéria e espaço. Como Deus não está na matéria, Deus é espírito, ele está fora do tempo. Por isso que a Bíblia diz que para ele um ano, um dia, são coisas que tanto faz. Então eu queria conversar com os irmãos que um dia específico, o anjo veio e falou com Maria que ela era agraciada, porque o Espírito Santo viria sobre ela e plantaria no ventre dessa jovem o ente divino, o ser divino, que não foi fruto de relações sexuais. Então, na história humana, houve a segunda pessoa da Trindade que saiu da eternidade e transpôs uma barreira e entrou na temporariedade, no tempo. E um feto se formou na barriga de Maria. Então Jesus foi plantado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Maria concebeu, a criança nasceu, a criança foi educada como as crianças do lugar, mas Maria guardava no coração dela que Jesus era diferente. E lembra da história quando Jesus foi ser apresentado no templo? Que ele já se comportava diferente, e a Bíblia diz que Maria guardava todas aquelas coisas no coração. E Jesus, ele irmãos, como Deus eterno, que nos criou, disse, haja luz, estava revelando a Moisés as mensagens de Deus, os mandamentos, quando estava lá na sarça ardente, que Deus estava ali, mas era o anjo do Senhor. E aí a gente não sabe se é Deus, se é o anjo do Senhor, era o seu emissário, e Moisés o adora, e ele recebe adoração. Abraão adora o anjo do Senhor. Se fosse um anjo normal, quer dizer, nenhum anjo é normal, mas se fosse um anjo dos seres angelicais, ele não receberia adoração. Mas existe um anjo do Senhor que recebe adoração e aceita adoração. É Jesus, o emissário, anjo, mensageiro. Então, Jesus veio e pensa no que aconteceu com Jesus. Na eternidade, criando toda a sabedoria existente, mas um dia ele rompeu essa barreira, o Espírito Santo plantou no ventre de Maria. Então, aquilo que era eterno se tornou eterno temporal. E é como se você tivesse um aquário e que você gostasse muito dos peixes,
e você decidisse, para conviver com os peixes, virar peixe e ficar nadando entre os peixes. Só que você mantém a mesma mente que você tinha antes como ser humano. E peixe, eu não sei se vocês sabem, mas os cientistas falam que peixe não sente dor. Que eles não sentem dor. Não sei de onde tiraram isso, mas eles falam que peixe não sente dor. De qualquer forma, imagine que você é o dono dos peixes, colocou o aquário, alimenta todo dia os peixes, mantém a água limpa, cuida do aquário, mas um dia você fala assim, eu amo tanto esses peixes, eu vou me tornar peixe. E por um passe de mágica, você pudesse virar peixe e conviver com os peixes, falar a língua dos peixes e viver ali entre os peixes. Foi isso que Jesus fez. Jesus saiu da glória dele, da eternidade dele, e foi viver entre nós. Irmãos, todos nós estamos cheirosos aqui, né? Todos nós estamos cheirosos, bonito, tomamos banho, fiz a barba. Mas, irmãos, quem comeu carne hoje, quando for no banheiro, vai produzir um cheiro tão ruim, vai produzir um cheiro tão fétido, é tão terrível. Jesus, o Senhor do universo, teve que, para atingir o plano de ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo, teve que se transformar num ser que tinha que beber leite, e teve gases, e teve cólica, e teve que aprender a ler, e teve que andar entre os homens, e ele vai tendo aos poucos consciência do que ele é, de quem ele era, e qual a sua missão, ao ponto de que no batismo dele, ele pede para que um primo dele, o batizasse. E João Batista não quer batizar Jesus de jeito nenhum, mas Jesus fala assim, é preciso cumprir a justiça. E João Batista vai, afunda Jesus na água, batiza ele no rio, e o céu se abre, e o Pai se manifesta. Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Glória a Deus. E João Batista vê pousar sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. E Jesus, irmãos, ele teve que se transformar num ser esquisito, que se não toma banho fica com subaqueira, e que quando vai no banheiro e se não toma água e o xixi fica amarelo e fica doente. E Jesus teve que se transformar no peixe, ele teve que se reduzir. E aí ele pega os cabeças de bagre, os discípulos, porque você sabe que não tem nenhum discípulo que é bonzinho, todos eles são terríveis, é só doido, é só pescador, é só maluco, não tem ninguém assim, um grande filósofo. São homens simples, homens do povo, gente como a gente, pecadores. Jesus chama esses homens, gasta 3 anos da história dele com esses homens, ensina as verdades espirituais, vai se derramando na vida desses homens, vai se derramando, vai se derramando, vai se derramando. Fala com eles que de fato ele não é como os passarinhos que têm ninhos, não é como as raposas que têm seus covis. Ele não tem uma cama boa para deitar naquela época, vivia viajando, e as pedras deviam ser seu travesseiro. Jesus é esse que é o Senhor do universo, mas ao mesmo tempo, adorado pelos anjos, ao mesmo tempo, ele tem que virar gente, e sabendo que é Deus, e tinha que se rebaixar para lidar com cabeça dura como Pedro, e tinha que se rebaixar para lidar com o que queria parecer como João, e sabe, e ter que lidar com um traidor como Judas, e sabe, continuar a missão, mas aí está terminando a missão, está com 33 anos de idade, tem os religiosos, mais que absurdo ainda, que não reconhecem quem ele é, ele fazendo sinais, maravilhas, expulsando demônios, curando doentes, e os religiosos, os poderosos, que cuidavam do templo, cuidavam das sinagogas, querem matá-lo, e ele vai e parte para cima, raça de víboras, sepulcra os caiados, mas ao mesmo tempo chama Mateus, um discípulo dele que é cobrador de impostos, e ama Mateus, e vai na casa de Zaqueu. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que Jesus teve, porque ele,
abandonou, ele virou as costas para toda a glória que ele tinha, todos os direitos que ele tinha, tudo que ele era. E ele se fez um amontoado de células, e teve que passar pelo nascimento, passar pelo canal vaginal, e vir cheio de gosma, aquela gosma branca que as crianças nascem, líquido amniótico. Tiveram que cortar o umbigo de Jesus, cortar o cordão umbilical. Olha o que o Senhor do Universo, adorado na eternidade, Criador dos universos, das galáxias, teve que virar. Olha o que ele teve que ser. Olha o que ele teve que passar. Para uns líderes religiosos que queriam seguir a lei de Moisés e estavam todos equivocados, não conseguiam ver o verdadeiro Deus estava entre eles, cismaram de matá-lo. Mas como ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como a Páscoa nos ensina, ele tinha que ser imolado. Então, quando ele vai ser preso, ele deixou o traidor beijar ele. Ô irmãos, rapaz, se fosse eu sabendo que o cara ia me trair, eu rodava a mãozada na orelha. Aí Pedro puxa a espada, Pedro andando armado, Pedro vai e corta a orelha do mal, do servo do sacerdote. Jesus, você está doido, Pedro? Ô Pedro, se eu quisesse, eu mandava vir meus servos angelicais para resolver isso aqui, morrer todo mundo. Jesus ainda, no finalzinho, ainda cola a orelha dos outros. Está sendo traído, está sendo preso, ainda cola a orelha dos outros, ainda do mal. Gente, você lê o texto das covardias que fizeram com Jesus. Xingaram ele, falso testemunho, cuspiram nele, esbofetearam, e socaram, e deram um caniço na cabeça dele, com um pedaço de madeira, deram na cabeça dele, e fizeram uma coroa de espinho e colocaram nele, e colocaram uma túnica vermelha, e deram chibatada nele, que arrancaram a carne dele todinha, as costas, arrebentaram com Jesus, arrebentaram. Gente, Jesus foi tão massacrado, que ele não conseguiu carregar a cruz, a trave, ele não conseguiu carregar, teve que pegar um homem que estava passando lá, para carregarem a cruz, porque ele estava tão desfigurado já. E aí, sabe, então eu fico pensando em Jesus assim, suando sangue, e o povo dormindo. E Jesus, quando está lá, e Herodes não, o que lavou a mão, ele chama? O Pilatos. Olha, é costume trocar um prisioneiro, agora libertar na Páscoa. E aquela mesma multidão que disse, Hosana, o filho de Davi, que glorificou Jesus entrando em Jerusalém, estendeu ramos para ele entrar de forma gloriosa, a multidão gritando, crucificam. Eu não sei se em Jesus houve uma esperança. Ele sabia que ele ia ser morto, que ele se entregou para ser morto, mas talvez ele, a Bíblia não fala, mas talvez ele tinha esperança de que a multidão lembrasse dos milagres, dos ensinos, da bondade, e falasse assim, solta Jesus, os religiosos não iam deixar, mas a multidão gritou que, quando Pilatos lava a mão, a multidão pensou que o sangue dele vinha sobre nós, nossos filhos, ou seja, aqueles que ele estava entregando a vida para entregar, para salvar, esses mesmos falaram assim, olha, a gente quer a bagaceira mesmo, a gente quer que se lasque, a gente não quer saber, a gente não quer abrir mão do poder que a gente pensa que a gente tem, da fama que a gente pensa que a gente tem, do poder do sacerdote, do poder da sinagoga. Esse Jesus não cabe na minha caixa de quem Deus tem que ser, então eu quero que morra. E Jesus foi para a cruz. A gente sabe que o prego não foi aqui, o prego foi aqui, porque senão rasgaria a carne. Foi aqui, os dois pés juntos assim,
E ninguém morre na cruz pelos furos, né? Morre porque o corpo vai pesando assim, aí o tórax vai pressionando, e a pessoa, para respirar, tem que fazer uma força, e chega uma hora a exaustão já não deixa mais respirar. E Jesus se entregou por nós. Jesus morreu por nós. Jesus, olha, a coisa é tão feia que os discípulos ficaram de longe vendo. Os discípulos, rapaz, ficaram de longe vendo. Quem ficou perto foram as mulheres. E já perto de morrer, Jesus vira para João, fala: João, está vendo essa aí? Ó, é sua mãe agora. Mulher, esse é seu filho. E ele entrega o Espírito, mas antes, irmãos, ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque eu estou sozinho aqui. A humanidade de Jesus gritando pelo desamparo com o Pai. Nunca tinha ficado separado do Pai, mas agora, com todo o pecado da humanidade vindo sobre ele ficou separado do Pai. E seus ombros, sua carne, todo o peso de seu cordeiro, que é morto. Eu não sei se você já esteve perto da morte alguma vez, mas a sensação de morte, a sensação do desconhecido. Agora imagina todo massacrado corporalmente, todo traído, todo esnobado, todo ruim, todo abandonado. Sabe? Jesus, Elias, ele está chamando Elias. Aí tem uma hora lá, coloca numa esponja vinagre para ele beber. Gente, você bebeu vinagre? Você bebeu vinagre? Coloca na boca de Jesus para ele beber. Você sabe quando você perde sangue? Você vai começando a ter sede. Aí colocaram vinagre para ele beber. Esses dias eu estava fazendo um serviço lá em casa com um pano cheio de vinagre. O cheiro do vinagre estava embrulhando meu estômago. Aquele cheiro de vinagre. E não deram água para ele beber, não. Deram vinagre. Olha que todos os sentidos de Jesus foram afetados. Ele teve que ouvir: liberta o assassino Barrabás, crucifica. Ele teve que ver o gosto, né? o paladar, vinagre, o tato, todo massacrado, todo rasgado. Sabe, todos os sentidos humanos em Jesus foram massacrados por nós. E aí ele se entrega o Espírito, morreu por mim, morreu por você. Alguém tinha que morrer, porque a Bíblia diz lá no Gênesis que quando o ser humano se desviou do caminho certo, certamente ele morreria, mas que do descendente da mulher, o descendente ia pisar na cabeça da serpente que enganou o casal, né? Mas a serpente ia pegar o calcanhar dele. Então o sofrimento foi tão grande, e Jesus se entregou. Eu não sei se você já teve contato com um corpo morto, mas com poucas horas, o sangue, irmãos, o processo bioquímico em Jesus foi tão forte, que quando o soldado foi para conferir se estava morto mesmo, a lança feriu a barriga de Jesus. O sofrimento de Jesus, a agonia foi tão grande que não saiu sangue, saiu água separada de sangue, coagulada. O sangue coagulou em Jesus. O pecado do mundo foi tão forte sobre o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, sobre ele foi tão brutal, que ele sofreu tanto, que ele teve um processo que acontece muitas vezes quando você é picado pela serpente, que o seu sangue coagula nas veias. E no ventre de Jesus, quando ele foi furado, não teve osso quebrado, mas quando foi furado, saiu água separada de sangue. E morreu. O sangue tem cheiro, sangue quando é derramado, não sei se você já viu a pessoa morta, tem cheiro de ferrugem. Aquele cheiro de ferrugem.
E o corpo de Jesus estava todo arrebentado, assim, todo lascado. Ainda enrolam ele num pano. Nem deu tempo de passar perfume nele. Eles iam passar perfume no domingo. O cheiro, o corpo de Jesus triturado. Mas a Bíblia diz que aprouve ao Pai. O Pai quis fazer uma metamorfose no que Jesus era. Ele começou como Deus, na eternidade, se transformou em homem-Deus, Deus-homem, e aí o Pai foi e glorificou. O Pai operou algo em Jesus que nós não sabemos direito o que é, que ele se tornou o primeiro de uma nova raça. Glória a Deus. É o primeiro de uma nova raça, que nunca mais vai morrer. Ou seja, Jesus é o único Deus que tem corpo. O único Deus. Porque o Pai é Espírito, o Espírito é Espírito. Jesus agora tem corpo. E sabe, irmãos, o Paulo é tão preciso nas palavras. Paulo é tão preciso e Paulo fala com todas as letras. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Esvaziou dos direitos. Assumindo a forma do servo. Tornando-se não como homem, mas à semelhança de homens. E foi reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E a morte de cruz. A tentação do pregador agora é começar a aplicar essas coisas, esse exemplo de Jesus, às nossas vidas. Mas hoje eu gostaria de falar só sobre Jesus. Só para lembrar nas nossas mentes que a única razão pela qual Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A única razão da sua exaltação, a única razão da sua glorificação, foi porque ele, sendo quem era, ele se humilhou. Então lembre-se do Evangelho. Quando ele lava os pés dos discípulos, se faz de servo, de escravo. Lembre-se dos dois irmãos, que a mãe chega e fala assim: olha, Senhor, no teu reino, deixa um de cada lado. E eles querem favores, eles querem ser grandes. E Jesus fala assim: olha, o maior no meu reino não é quem é servido. O maior no meu reino é quem serve. Quem quer ser grande perante Deus. Quem quer ser grande perante Deus não é aquele que é servido, mas aquele que abre mão de si mesmo, dos seus direitos, das suas convicções, e se rebaixa para tratar com aqueles que são mais inexperientes e serve. Sabe, irmãos, nós precisamos ser lembrados, né, hoje à noite. Todos nós precisamos ser lembrados que Jesus Cristo é a resposta de Deus ao pecado do ser humano. Jesus é a resposta amorosa do Pai, que entregou seu próprio Filho amado, querido, para que nós não tivéssemos, todos nós, tivéssemos um fim certo, a morte e o inferno. E aí a gente pensa nas figuras mitológicas do inferno, fogo, enxofre, e as imagens, até bíblicas, de sofrimento, de chama. Pior do que tudo isso é uma vida afastada de Deus. Porque inferno é mais do que um lugar. Inferno é um estado. É o estado daqueles que
não querem saber de Deus e aí eternamente vão viver longe dele. A gente fica pensando no inferno como o diabo sendo o senhor do inferno, com um tridente, com um trono. Isso é tudo conversa fiada, irmãos. Isso é a ideia de Hades, da filosofia grega, que era um dos filhos de Cronos, que cuidava do submundo. Aí mistura uma coisa com outra, aí vira... Gente, o diabo não está no inferno. Os anjos, os demônios não estão no inferno. Eles vão ser lançados no lago de fogo de enxofre, junto com aqueles que no dia do julgamento estão à esquerda, não entregaram a vida a Jesus. Então, mais do que um lugar que vai ser inaugurado, mas ainda não, é um estado, o estado de uma vida longe de Deus. É o estado de uma vida que não se preocupa com as coisas espirituais. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer a você, com todas as letras, que Jesus é a resposta do Pai amoroso, que não quer que a princípio seus filhos, depois suas criaturas, morram e vivam uma vida desgraçada. A palavra é essa, desgraçada, sem a graça, com ausência de graça. Então Jesus é aquele que vem ao mundo e passa por todo esse processo de humilhação, de auto-humilhação, para que sobre ele viesse os nossos pecados. E eu quero terminar lendo esse texto, que é um texto que só pode ter sido o Espírito Santo mesmo que falou essas palavras específicas para João. João diz assim, em capítulo 1 do Evangelho, versículo 11: veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Ou seja, a maioria do povo não quis aceitar que ele era o Filho de Deus. Aí João continua: mas a todos quantos o receberam. Todos aqueles são aqueles que recebem Jesus como quem ele é de verdade. O Filho de Deus, que veio, morreu e ressuscitou. E agora, diante do Filho de Deus, eu tenho que dar uma resposta. Eu não posso tratar o Filho de Deus, que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, como se ele fosse mais um comunicador do YouTube, mais um influenciador que lacra com suas falas. Ele é o próprio Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então João fala assim: olha, ele veio porque era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de deixarem de ser criaturas e serem feitos filhos de Deus. Amém. Todos os que recebem Jesus mudam de status espiritual, deixam de ser criaturas e passam a ser filhos. Isso é um poder que é recebido, é um superpoder, mais do que os X-Men. Recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Quem são aqueles que são os filhos de Deus? São aqueles que creem no nome de Jesus. São aqueles que receberam Jesus como aquele que vai salvá-los e os salvou na cruz, mas também, além de Salvador, creem no nome dele, receberam ele para ser Senhor de suas vidas. Por isso que o apóstolo fala: o caminho que Jesus fez é o caminho que vocês têm que fazer. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então Jesus é a resposta de Deus Pai amorosa a todos nós. E o João continua: ao saber os que creem no seu nome. E esses que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, nenhum de nós vira um dia e fala assim: vou aceitar Jesus. O melhor eu fazer é caminhar com Jesus. Não! João está dizendo claramente que esses que são filhos de Deus agora, eles não nasceram do sangue por uma hierarquia, por uma árvore genealógica especial de famílias
que transmitiram essa verdade, então eu fui criado numa cultura. Não! Não nasceram também da vontade da carne, ou seja, não é uma decisão individual. Estava morto em meus pecados, mas agora eu vou viver. Não! Também não nasceram da vontade do homem. Deus, na sua eternidade, decidiu, Ele decidiu eleger seus filhos. Ele decidiu falar assim: Rafael vai deixar, um certo dia da história dele, ele vai deixar de ser um morto espiritual e vai perceber que é pecador e vai se render a mim. E eu vou ter uma história progressiva com ele, para que ele saia da ignorância espiritual até Glória a Deus. a condição daquilo que o apóstolo Paulo chama da condição do varão perfeito. Ou seja, um homem e uma mulher formados, prontos para Deus. Sabe, irmãos, Jesus é a resposta amorosa do Pai. Glória a Deus. E nós estamos aqui em torno dele. E eu quero dizer com todas as letras, se você ainda no seu coração não tomou uma decisão de se entregar a Jesus, porque se entregar a Jesus significa se desentregar de si mesmo, abrir mão de quem se é, as vontades, os desejos. É como outro dia a gente estava conversando sobre casamento aqui, e um falou assim: pastor, mas por que a gente não pode ser igual a Abraão, como os outros patriarcas que tinham mais mulheres? Não tinha uma mulher só, tinham várias. Aí conversamos sobre isso, e aí o Evangelho responde: no início não era assim. Deus criou o homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Então, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me desaceito, eu abro mão de quem eu sou, meus direitos, minhas vontades, mas eu sou essencialmente alguma coisa. O processo de ser filho de Deus significa abrir mão disso pecaminoso que eu sou e me conformar em ser um filho de Deus, que nasceu da vontade dele, receber ele e crer no nome dele. Se você nunca tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus, entenda, éramos mortos em nossos pecados, mas existe a possibilidade de termos vida, e vida, aqui já nessa vida aqui, aqui nessa vida, e vida eterna.